Estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de estudos de casos sobre os defeitos mais frequentes da indústria. Nesta aula, trataremos sobre como diagnosticar defeitos de desalinhamento em sistemas de transmissão por correias. Basicamente, existem três categorias de desalinhamento entre polias: o paralelo, o angular e o combinado. Portanto, vamos começar nosso estudo pelo desalinhamento paralelo. Para isso, vamos utilizar como exemplo um ventilador em uma configuração muito empregada na indústria. Como podemos observar na tela, o conjunto é acionado por um motor elétrico, possui transmissão por correias e rotor em balanço. Conforme podemos consultar na nossa apostila, o motor opera a 1800 RPM e o ventilador a 1440 RPM, que correspondem a 30 e 24 Hz, respectivamente. Além disso, sabemos que a velocidade de trabalho das correias é de 600 RPM, ou seja, 10 Hz. Na nossa máquina, observamos que, apesar dos eixos estarem paralelos entre si, as polias estão em planos distintos, que são separados por uma distância significativa, representada na figura pela letra E. Na sequência, vamos conferir como seria o desalinhamento angular no nosso ventilador. Observem que agora as linhas de centro das polias formam um ângulo entre si, que está representado pela letra grega θ. Por fim, vale a pena destacar que o desalinhamento combinado possui simultaneamente características tanto do angular quanto do paralelo. Agora, vamos ver quais os principais sintomas desse tipo de defeito. Na tela, temos um alto espectro típico de desalinhamento entre polias, onde podemos observar a presença de dois picos, que correspondem à frequência de rotação da polia movida e da polia motora. Na verdade, qualquer um dos picos, seja da polia motora ou da movida, podem apresentar amplitude elevada, se destacando no alto espectro. E essa diferença entre as duas amplitudes é determinada por três aspectos. O primeiro é a razão entre as massas do motor e do ventilador. O segundo é a rigidez da estrutura do conjunto. E o terceiro é o ponto onde a medição foi coletada. E por último, mas não menos importante, é o fato de que a vibração mais alta será sempre na direção axial, principalmente nos planos de medição mais próximos das polias. Agora, mediremos os autoespectros em velocidade nos planos mais relevantes para o desalinhamento entre polias, que são do lado acoplado do motor e do ventilador. E vamos iniciar pelo ponto 2H. Depois, vamos medir o ponto 2V. E por último nesse plano, no ponto 2A. Na sequência, vamos medir o ponto 3H, agora o ponto 3V, encerramos a nossa coleta com a medição do ponto 3A. Antes de iniciarmos a nossa análise, vamos separar os dados em duas colunas. À esquerda, temos os autoespectros adquiridos no plano 2 e à direita, os medidos no plano 3. Agora, observem que temos 4 picos no autoespectro coletado no ponto 2H. O primeiro possui uma amplitude de 2 mm por segundo e está localizado na frequência de trabalho das correias, que é de 10 Hz. Já o segundo pico está na frequência de rotação do eixo do ventilador, em 24 Hz. E sua amplitude é de 4 mm por segundo. Já o terceiro pico tem a maior amplitude do gráfico, que é de 6 mm por segundo, e corresponde à frequência de rotação do motor, em 30 Hz. Por último, como o ventilador opera a 24 Hz e possui 12 pás, temos o pico referente à frequência de passagem de pás
localizado em 288 Hz, mas com amplitude reduzida, abaixo de 1 milímetro por segundo. No ponto 2V, temos amplitudes bem inferiores às registradas na direção horizontal. Tomando como base o pico da rotação do motor, que é o mais elevado em ambos os autoespectros, notamos que a sua amplitude caiu de 6 milímetros por segundo na direção horizontal para apenas 4 milímetros por segundo na direção vertical, ou seja, uma redução de aproximadamente 33%. Analisando o autoespectro no ponto 2A, notamos que as amplitudes aumentaram novamente, chegando ao mesmo patamar registrado no ponto 2H, ou seja, 4 milímetros por segundo na rotação do ventilador e 6 milímetros por segundo na frequência do motor. No ponto 3H, notamos que o pico referente à rotação do ventilador se reduziu de 4 para 3 milímetros por segundo, mas o pico na rotação do motor se manteve no mesmo nível medido no ponto 2H e 2A, ou seja, próximo a 6 milímetros por segundo. E assim como no ponto 2V, registramos baixas amplitudes no ponto 3V, onde a mais alta foi de 4 milímetros por segundo na frequência do ventilador. Agora percebam que no alto espectro coletado no ponto 3A, o pico referente à rotação do ventilador chegou a quase 10 milímetros por segundo, sendo a mais alta de todos os gráficos que analisamos. Em contrapartida, notamos que o pico da rotação do motor ficou em 3 milímetros por segundo. Ao analisarmos o panorama geral dos autoespectros em velocidade, notamos claramente que a vibração é mais acentuada na direção axial em ambos os planos medidos, sendo que o seu valor máximo foi encontrado no ponto 3A, ou seja, na direção axial no plano do lado acoplado do ventilador. Agora percebam que no ponto 2A, localizado sobre o motor, a maior amplitude foi de 6 milímetros por segundo, na frequência de operação da polia motora. Já no ponto 3A, o pico com amplitude mais elevada ocorreu na frequência de rotação da polia movida, que é de 24 Hz, onde foi registrada uma amplitude máxima na ordem de 10 milímetros por segundo. Apesar disso, é muito comum encontrar situações onde eles se invertem, ou seja, o pico mais alto medido no plano do lado acoplado do motor ocorrer na frequência da polia movida, e o pico de amplitude mais elevada registrada no ventilador ser na rotação da polia motora. Em síntese, podemos afirmar que durante a nossa análise constatamos os seguintes sintomas: vibração maior na direção axial, nos planos do lado acoplado do ventilador e do motor. E os picos mais altos ocorreram na rotação das polias. Portanto, podemos concluir que a máquina apresenta um problema de desalinhamento entre as polias. E, para finalizar, vale a pena mencionar que, mantendo as polias bem alinhadas, temos uma série de vantagens, tais como redução do desgaste das correias e das polias, redução de paradas para manutenção, diminuição do ruído e da vibração do sistema e até mesmo redução do consumo de energia, pois em um sistema bem alinhado, o atrito presente na transmissão é menor. E aqui encerramos o nosso estudo de caso sobre desalinhamento de polias e nos vemos na próxima aula.